Você está sempre usando seu poder de escolha, quer saiba ou não. Escolher é pensar, e pensar é criar. Joseph Murphy. Você já se sentiu preso, como se estivesse correndo em uma esteira, dando tudo de si, mas permanecendo no mesmo lugar? Você observa outras pessoas avançando, conquistando seus sonhos, enquanto você sente que há uma barreira invisível, um freio de mão puxado em sua própria vida. Entenda uma coisa, e entenda agora. Essa sensação de estagnação não é falta de sorte, nem falta de esforço. É o sintoma brutal de um bloqueio interno, um padrão mental que opera nas sombras do seu subconsciente, sabotando cada tentativa de avanço. Esta não é uma metáfora suave, é uma verdade brutal que você precisa confrontar. Por que você tem permitido que sua vida seja uma repetição do mesmo? Um ciclo vicioso de frustração e oportunidades perdidas. Por que você tem tolerado essa sensação de não ir a lugar algum? O verdadeiro problema não está nas circunstâncias externas, mas no seu próprio sistema, no seu cérebro, que se tornou complacente com a mediocridade. Ele esconde a verdade sobre o seu potencial, disfarçando essa estagnação de paciência ou destino, quando na verdade é uma prisão autoimposta. O que a maioria das pessoas não entende é que a sua mente, programada por crenças e traumas do passado, está ativamente trabalhando contra o seu sucesso. Ela é o seu maior sabotador, e você só pode libertar-se se forçar a si mesmo a identificar e remover o bloqueio que a mantém inerte. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de revelar o código por trás dessa estagnação? Uma técnica capaz de desmascarar a raiz do seu problema e, de forma definitiva, quebrar a barreira que te impede de avançar? Que a urgência de confrontar esse bloqueio é a sua única chance de acessar a vida que você realmente merece? Essa não é uma sugestão para amanhã, é um ultimato para agora. A confrontação começa no momento em que você decide que não vai mais aceitar uma vida estagnada. Você está pronto para usar essa técnica e brutalmente desenterrar o que está te mantendo preso? A decisão é sua. A verdade nua e crua é que seu bloqueio não é uma força mística ou um obstáculo externo. É um software corrompido rodando em segundo plano no seu subconsciente, minando sua energia e sabotando seu potencial. Este não é um defeito de caráter seu. É uma programação neural instalada por eventos passados que moldaram sua percepção de si mesmo e do mundo. Imagine que sua mente foi inundada por códigos de experiências marcantes. Talvez uma crítica humilhante de um pai ou professor que te ensinou a não confiar na sua intuição, um fracasso profissional que gravou a vergonha na sua alma, ou até mesmo um abandono inesperado que dilacerou sua segurança. Cada ferida emocional, cada decepção, se tornou um fragmento desse código, reforçando a crença de que você não é capaz, não é merecedor, ou que algo está fundamentalmente errado com você. Esses fragmentos, repetidos e fortalecidos ao longo dos anos, cristalizaram-se no que chamamos de padrões mentais autodestrutivos e crenças raiz limitantes. Frases como: eu não sou bom o suficiente para isso, vou falhar de novo, não mereço o sucesso, ou é mais seguro ficar invisível, não são pensamentos aleatórios, são as rotas mais percorridas em seu cérebro, atalhos neurais que seu sistema busca automaticamente para te manter no que ele considera familiar, mesmo que esse familiar seja estagnação, dor e frustração. Pense nos ensinamentos de Joe Dispenza. Quando você pensa o mesmo pensamento e esse pensamento gera a mesma emoção repetidamente, você está literalmente religando seu cérebro e condicionando seu corpo para perpetuar esse estado de ser. Você se tornou um vício em emoções de baixa frequência, e o corpo, um escravo do conhecido, busca mais do que já conhece, mesmo que seja a sensação de tempo perdido ou mediocridade. É por isso que você repete os mesmos erros, se envolve nas mesmas situações autodestrutivas e se sente atraído por pessoas que, ironicamente, confirmam suas piores crenças sobre si mesmo. Este é o ciclo vicioso do seu subconsciente, operando contra o seu potencial. Ainda mais insidioso é o efeito disso na sua capacidade de manifestação. Sua energia, seu campo vibracional, é modulado por essa frequência interna de insegurança e autoaversão.
Se o seu código está vibrando em inércia e medo, é exatamente isso que sua energia projeta no mundo, repelindo as oportunidades, as pessoas certas e as experiências que estão prontas para te impulsionar. Você se move no piloto automático da mediocridade, preso em uma zona de conforto miserável que te impede de expandir. É um mecanismo de autodefesa arcaico que, ironicamente, te mantém na escuridão. Reconhecer que essa sabotagem não é um defeito seu, mas um vírus que precisa ser eliminado, é o primeiro e mais brutal passo para a reprogramação forçada. Você está preso não por correntes externas, mas por programas mentais que você, sem saber, continua a alimentar. Chega de viver sob o comando de um passado que não te serve mais. Chega de se esconder. A urgência de desinstalar esse software antigo é agora. Você já compreendeu que essa estagnação não é um defeito, mas um software desatualizado que opera silenciosamente em seu sistema. Mas qual é o preço invisível e devastador que você tem pago por se permitir viver sob o comando dessa programação antiga que sabota sua vida? Qual o custo brutal de carregar essa sombra, de sufocar seu potencial, por um medo que nem é seu, por um bloqueio que te mantém em um estado de baixa performance? O impacto dessa auto-obrigação de permanecer em um ritmo aquém do seu potencial não é apenas uma sensação, é uma ferida aberta que se manifesta em todas as áreas da sua existência. Pense nos seus relacionamentos. Quantas vezes você se calou para evitar conflitos, se diminuiu para caber na expectativa alheia, ou se viu repetindo padrões tóxicos que só reforçam a crença de que não é digno de amor verdadeiro? Essa é a dor de se desvalorizar, de não permitir que sua autenticidade atraia conexões genuínas e profundas. É o sofrimento da solidão mascarada pela companhia, de relações superficiais onde a vulnerabilidade, a verdadeira força, como ensina Brené Brown, é evitada, resultando em um vazio que consome a alma. Sua carreira e seus sonhos são o campo de batalha mais brutal desse bloqueio. Aquela voz interna, cruel e implacável, sussurra que você não é capaz, que suas ideias não são boas o suficiente, que o fracasso é inevitável. Ela é a manifestação direta desse padrão negativo operando. Cada hesitação em tomar uma decisão audaciosa, cada oportunidade de crescimento profissional que você deixa escapar, cada projeto visionário que permanece engavetado, não são sinais de falta de competência, mas o eco doloroso dessa programação. Você se vê paralisado, incapaz de dar o próximo passo, de arriscar, de avançar em direção aos seus objetivos mais ambiciosos. A atitude de melhor não tentar para não me decepcionar, ou isso não é para mim, é a evidência clara de uma mente que te trai, mantendo-o preso à sua versão antiga de baixa performance. É o sofrimento de uma vida não vivida em seu potencial máximo, das versões mais corajosas e realizadas de você, que nunca tiveram a chance de existir plenamente. Essa dor que rouba seu sono e te deixa ansioso, essa frustração que explode em momentos inoportunos pela falta de progresso, essa sensação de que algo está terrivelmente errado com sua vida, tudo isso não é fraqueza. É o resultado direto de uma mente aprisionada pelo passado, programada para a estagnação. É o grito do seu potencial, clamando para ser libertado. A urgência é agora porque cada dia que você adia essa confrontação interna, cada momento em que você permite que o bloqueio controle seu avanço, você não está apenas perdendo tempo, está perdendo a si mesmo, a sua chance de viver plenamente. Essa dor que você sente é o chamado mais alto para a sua reprogramação forçada. É o limite, o ponto de não retorno que exige uma mudança radical. Você sentiu a dor, a paralisia, o custo real de manter seu potencial estagnado por um bloqueio interno. A boa notícia, a única que importa agora, é que essa dor não é o fim. É o portal inevitável para a sua libertação. E a chave para atravessá-lo é uma reprogramação forçada. Um ato de rebelião consciente contra a inércia do seu subconsciente. Não é sobre pensamento positivo ingênuo, mas sobre uma intervenção radical e assertiva na sua própria arquitetura mental. Joseph Murphy, em seus ensinamentos, deixou claro: sua mente subconsciente não discute, ela aceita. E é hora de forçá-la a aceitar a verdade da sua capacidade de avançar.
Como Carol Dweck nos mostrou com a mentalidade de crescimento, a primeira e mais brutal verdade é que você escolhe sua mentalidade. Não é destino, é uma decisão consciente e poderosa. E como James Clear nos ensina em seus princípios sobre hábitos atômicos, a mudança duradoura não é sobre grandes saltos, mas sobre a disciplina inabalável de pequenos e repetitivos atos. Essa é a sua chance de construir novas rotas neurais, de reescrever seu próprio código interno e, finalmente, revelar o bloqueio que te mantém estagnado através de uma técnica que você vai implementar agora. A técnica de autorrevelação brutal. Esta técnica é uma fusão de autointerrogatório, meditação e reprogramação linguística. O objetivo é contornar o mecanismo de defesa da mente consciente e ir direto à fonte do bloqueio, forçando-o a se manifestar. Você vai precisar de um diário ou de um caderno. Passo 1. O silêncio da confrontação. 10 minutos. Encontre um lugar onde você não será perturbado. Sente-se em silêncio absoluto e feche os olhos. Concentre-se na sensação da estagnação, no desconforto, na frustração. Em vez de fugir dela, mergulhe nela. Sinta o peso, o nó no estômago. Agora, com a caneta na mão, faça a si mesmo a pergunta mais brutalmente honesta que existe. O que eu mais temo que aconteça se eu realmente avançar e alcançar o sucesso que desejo? Não pense na resposta. Apenas comece a escrever, deixando a caneta fluir no papel. Escreva tudo o que vier à sua mente, por mais ilógico ou desconfortável que seja. O objetivo é forçar a resposta a vir do seu subconsciente, não da sua mente lógica. Passo 2. A descoberta do bloqueio. Análise brutal. Ao terminar, leia o que você escreveu. Em 90% dos casos, a resposta que você buscava não está na superfície. As frases escritas no diário são a manifestação do bloqueio. Por exemplo, você pode ter escrito: eu temo que as pessoas me invejem. Vou perder meus amigos se ficar muito bem-sucedido. Ou, eu não saberei lidar com a pressão do sucesso. A frase que te causou um arrepio ou um desconforto é a sua crença raiz limitante, o seu verdadeiro bloqueio. Essa é a verdade que a técnica forçou a emergir. Reconhecer essa verdade nua e crua é o primeiro ato de poder sobre o bloqueio. Passo 3. A reprogramação forçada. Agora que você revelou o bloqueio, é hora de forçar o seu subconsciente a aceitar uma nova programação. Para a crença, eu temo que as pessoas me invejem, a nova afirmação radical se torna: minha ascensão inspira as pessoas certas e afasta as erradas. Meu sucesso é um farol, não um fardo. Para não mereço o sucesso, na afirmação se torna: eu sou digno de tudo o que eu conquisto. Eu nasci para brilhar. Joe Dispenza nos ensina que a repetição, imbuída de emoção e intenção, é a única linguagem que seu subconsciente entende para aceitar uma nova programação. Repita essa afirmação com convicção ao longo do dia. Você está, brutalmente, recalibrando seu sistema de crenças para o sucesso e quebrando o padrão da estagnação. Estas ferramentas não são promessas vazias. São atos de guerra contra seu próprio condicionamento. São as chaves que destravam o seu potencial adormecido e forçam a sua mente a operar no nível que você nasceu para operar. É um compromisso diário, uma disciplina de ferro consigo mesmo, um ato de liderança pessoal que Robin Sharma consideraria essencial para a grandeza. Você está brutalmente recriando seu futuro, um comando e um sentimento por vez. Sua mente não é apenas um receptor, ela é o transmissor da sua energia ilimitada, o criador da sua nova realidade. Se o que você está aprendendo aqui ressoa profundamente e acende a chama da sua transformação, inscreva-se neste canal agora e deixe um like. Juntos, vamos desmantelar mais bloqueios e libertar o seu verdadeiro poder. Você está pronto para usar essa técnica e parar de se desculpar pela sua estagnação? Você já tem a ferramenta, a chave para a sua própria autorrevelação brutal. Sentiu a urgência de desmascarar o bloqueio que te mantém estagnado, mas talvez em algum canto da sua mente ainda sussurre a pergunta: isso realmente funciona para mim? Essa técnica radical se manifesta na vida real, no caos do dia a dia? Para erradicar essa dúvida e mostrar a você que essa transformação é não só possível, mas real, vou te contar a história de Lucas.
Uma história que ecoa a de muitos, mas que ressoa com a verdade universal da transformação através da autoconfrontação. Lucas era um profissional talentoso, com uma mente brilhante e ideias inovadoras. No entanto, ele vivia acorrentado à sua própria estagnação. Sempre começava novos projetos com grande entusiasmo, mas logo perdia o ímpeto. Suas ideias nunca saíam do papel, e ele se sentia constantemente ultrapassado por colegas com menos talento, mas com mais ação. Essa programação de inércia o mantinha em um ciclo de baixa produtividade e frustração. No trabalho, ele se via paralisado pela indecisão, perdia oportunidades de liderança e sua voz simplesmente não era ouvida. A dor da estagnação atingiu um ponto de ruptura, um desespero que o fez clamar por uma mudança. Foi então que Lucas se deparou com a filosofia da reprogramação forçada e com a técnica da autorrevelação brutal. Cético, mas com nada a perder, ele decidiu abraçar a brutalidade de confrontar sua própria história. Seguiu os passos da técnica e, no silêncio de sua sala, fez a si mesmo a pergunta: o que eu mais temo que aconteça se eu realmente avançar e alcançar o sucesso que desejo? A caneta fluiu. Ele escreveu: se eu me destacar, as pessoas vão me julgar. Vão dizer que não sou bom o suficiente, que tive sorte. E então uma frase o atingiu como um raio, escrita quase sem pensar. Meu pai me dizia para não me exibir quando eu era pequeno. Aí estava o bloqueio, um medo profundo do julgamento, uma crença raiz instalada na infância que o paralisava em cada tentativa de se destacar. Com o bloqueio revelado, ele passou para a reprogramação forçada. Sua nova afirmação radical era: minha luz não é para ser escondida. Aqueles que me julgam por brilhar não precisam da minha energia. Aqueles que me elevam são os que importam. Ele repetia a frase com convicção ao longo do dia, forçando seu subconsciente a aceitar essa nova verdade. Não foi um caminho fácil. Houve dias de recaída profunda, onde o vírus do julgamento tentava se reativar, sussurrando: você está se exibindo. Mas Lucas, seguindo a disciplina rigorosa de Joe Dispenza e a constância dos hábitos de James Clear, persistiu. Ele lembrava das palavras de Viktor Frankl: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. E ele escolheu sua atitude. Ele forçou sua mente a mudar. As mudanças começaram a aparecer de forma notável. Ele se posicionou em reuniões com uma convicção que nunca tivera, apresentando suas ideias com clareza e autoridade. Algumas pessoas se afastaram, sim, incapazes de lidar com a nova energia de Lucas, mas outras, as que realmente valorizavam a liderança autêntica, foram atraídas por sua confiança e determinação. Ele finalmente conquistou a posição de liderança que almejava e iniciou projetos inovadores que prosperaram. Lucas não teve sorte. Ele forçou sua mente a revelar o bloqueio e, com isso, reprogramou sua própria realidade, quebrando a estagnação de uma vez por todas. Sua história é a prova visceral de que a técnica é a chave para a sua libertação. Você sentiu cada fibra do seu ser vibrar com a verdade revelada hoje. Você compreendeu que a estagnação não é um destino, mas um software obsoleto que pode e deve ser desinstalado para o seu potencial. Você desmascarou os padrões autodestrutivos que o aprisionavam e viu na história de Lucas a prova irrefutável de que a reprogramação forçada através da técnica de autorrevelação não é uma opção, mas uma urgência transformacional para a sua libertação e avanço na vida. O poder de Joseph Murphy ecoa aqui. Seu subconsciente é um servo fiel, e é seu dever brutalmente amoroso comandá-lo para a sua verdadeira grandeza e sucesso. Essa força que você carrega, essa capacidade de avanço que você está forçando a emergir, não é um fardo, é a sua maior dádiva. Ela é a sua bússola para o foco inabalável, o seu ímã para a realização e a sua blindagem contra a mediocridade. Cada passo que você der para honrar essa nova versão de si, para se alinhar com a sua verdadeira essência, será um ato de coragem que sim fará com que algumas pessoas se afastem. E que assim seja, porque aqueles que reconhecerem sua nova disciplina, os que ressoam com a sua luz, são os que realmente importam e os que merecem a sua presença.
Você não está mais jogando o jogo de diminuir para caber. Você está jogando o jogo de expandir para reinar, de superar-se para florescer. Essa é a única verdade. E agora, a pergunta que realmente importa, a que sela o seu compromisso inadiável com a sua própria evolução, é: qual bloqueio revelado você vai forçar sua mente a abandonar hoje para finalmente sair da estagnação? Escreve nos comentários. Qual bloqueio você vai superar hoje? Sua resposta pode ser o impulso que alguém precisa. E se essa mensagem te despertou, se tocou sua alma de verdade, então este é o seu sinal para continuar essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal agora. Ative as notificações e deixe seu like para que mais pessoas possam ser confrontadas por essa verdade e libertar sua própria potência. Para continuar sua evolução, não perca o nosso próximo vídeo. Nele, uma nova revelação espera por você para levar sua mente a outro nível e consolidar ainda mais a sua nova identidade. Clique no vídeo recomendado na tela final e vamos juntos nessa jornada. A verdade te espera. Afetuosamente, eu sou